Amados, vamos então pegar nossos livros, né? Nossas Bíblias, e vamos lá ao nosso estudo. Bem, deixa eu ver como é que eu vou retomar esse estudo aqui. Como tem uma sequência aqui do livro, eu me recordo que nós estávamos falando acerca da justificação pela fé. Tá bom? Então vou retomar, a página aí do livro é 128, mas eu vou retomar falando um pouco sobre esses dois aspectos da obra de salvação. Bem, é importante lembrar que dentro do tema da salvação, que tecnicamente se chama soteriologia, o estudo acerca da salvação, percebe-se que a salvação, embora ela seja una, é uma coisa só, ainda que ela aconteça progressivamente no homem, mas no âmbito dos estudos, existem várias nuances desse evento da salvação que precisam de ser vistos particularmente. Então a salvação começa desde o ato eletivo de Deus na eternidade passada, pelo menos em termos, falando da experiência do corpo de Cristo, da igreja. Passa ali depois pela santificação prévia. Então, ato eletivo de Deus na eternidade passada, santificação prévia, que acontece mesmo antes do nascimento do indivíduo, que continua a atuar essa santificação prévia sobre o indivíduo depois do nascimento, seja no ventre materno, após o nascimento, nos primeiros anos de vida, até o momento em que ele será iluminado. Ou seja, imagine só que Deus escolha o Ian Anderson para a salvação. Estamos aqui falando de modo bem restrito na experiência de um crente em Jesus, do ponto de vista do eleito, tá? Então imagine que Deus tenha escolhido o Ian Anderson antes da fundação do mundo. Então, como é que Deus faria, e isso é uma perspectiva meramente humana, para garantir que o Ian Anderson será salvo, ou seria salvo efetivamente, né, e estaria na eternidade com Deus, compondo ali a Nova Jerusalém? Então, primeiro Deus elege, é a escolha divina. Em seguida, o Senhor predestina, que é selar com o selo da garantia de que a escolha será efetivamente realizada ou levada a cabo. Daí então vem a santificação prévia. Desde o ventre materno é preciso uma separação daquele vaso que for escolhido, porque vai que a mãe leva uma queda e aquela criança morra. Então tem que haver uma santificação, uma separação prévia. E esse cuidado de Deus, essa santificação, acontece no ventre materno, ao nascer, nos primeiros anos de vida. Deus ali guardando aquele vaso para que ele experimente efetivamente a salvação no tempo devido. Daí, quando chega no momento adequado, no momento de Deus, vem a iluminação, o Espírito ilumina a consciência, vem o chamamento, Deus chama o indivíduo, ele é iluminado, vem a fé para que ele creia no Evangelho, e aí isso vai se desdobrando em uma série de acontecimentos, que pode ser chamado agora a própria redenção, a justificação, a santificação, a conformação, a transformação, a glorificação. Ou seja, todos esses aspectos, eles são nuances de um único e mesmo acontecimento. Nós somos levados a olhar a salvação, objeto único, por tantas nuances, para dar conta, teoricamente, do seu significado. Mas na verdade a salvação, você poderia não saber nada disso, não ter nenhuma ideia sobre tantas nuances. A salvação é Deus operando no indivíduo para levá-lo não somente a uma condição antes do pecado, mas sobretudo a uma condição de participante da natureza de Cristo, corpo de Cristo.
Então, mesmo que não soubéssemos, ou quem não sabe, nada de tantas nuances e departamentos dentro desse grande tema, basta você olhar a salvação como um evento. Eu costumo dizer que a salvação não é um mero ato divino na tentativa de levá-lo para o céu, livrá-lo de um fogo, de uma condenação, para uma cidade. Não, a salvação ela só é necessária efetivamente porque o homem criado por Deus para a sua glória, ele decaiu. E decaiu em que? Tropeçou numa pedra? Ele foi para uma cidade geograficamente que Deus não lhe permitia? Não, ele se desviou e decaiu na sua alma, no seu coração, nas suas faculdades. E a prova disso é que quando nós olhamos para nós mesmos, para toda a humanidade, vemos que esse homem, ele é inadequado no que concerne ao bem, à verdade, à justiça, ao que é divino, ao belo, né? Ou seja, o homem, ele precisa de salvação. É como se nós pensássemos humanamente falando em alguém cujo corpo está tomado por diversas enfermidades muito graves. Imagine um coração enfermo, pulmão enfermo, rins, pâncreas, né? Que mais que o homem tem? Todo cheio de doenças, e você olhar esse homem tem que ser curado. Então, na verdade, dizer que o homem precisa de ser salvo é o mesmo de que dizer que ele precisa ser curado de uma doença espiritual e psíquica que atinge-o em todas as áreas do seu ser. Então é muito simples, basta nós olharmos para nós mesmos e vermos o quanto que nós já fomos curados e o quanto que nós ainda precisamos de ser curados. Salvação, portanto, é Deus agindo no homem. Mas para ele fazer isso, primeiramente ele fez num homem primordial, num homem matriz, chamado Jesus. Jesus, homem, que nasceu no tempo, lá em Belém, que nada mais era do que a encarnação do Verbo, mas quanto à sua humanidade, é o homem ideal de Deus. Em Jesus, Deus recupera a ideia inicial de homem feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus é o homem perfeito, que ainda que tenha sido tentado em todas as coisas, que tenha passado por dificuldades, por tentações, por fraquezas, mas foi um homem impoluto, um homem que não foi tocado pelo pecado, que não cedeu à inclinação nem à tentação do pecado, que tendo vivido 33 anos da sua vida, ele venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o mundo e por fim venceu também a morte. Então, ao falarmos de salvação, nós temos em Jesus essa matriz. Assim como em Adão tem-se a matriz do homem caído, em Jesus tem-se a matriz do homem redimido. Quando Jesus disse na cruz: Pai, está tudo consumado, infelizmente acontece que as pessoas entendem o tetelestai, né, o está consumado, como sendo simplesmente Jesus dizendo: Pai, tudo aquilo que era para ser realizado a favor do homem, eu já realizei. Mas na verdade, tetelestai é uma palavra, expressão grega, que significa que aquele homem, ele atingiu o apogeu da sua existência. Quando diz Pai, está consumado, ele quer dizer, aqui está o homem no estado pleno de consciência, o homem que atingiu os píncaros da espiritualidade, da unidade com Deus, essa harmonia com Deus, um homem plenamente, ali completamente amadurecido, tomado por Deus em todas as suas faculdades. Bem, então ao olhar para Jesus, nós temos nele essa matriz da salvação, e agora somos nós o quê? Convidados a nos unir a ele. Não é isso que diz o Evangelho? Não diz o Evangelho que Jesus ordenou que agora os discípulos deveriam sair pelo mundo inteiro,
dizendo o que Jesus tinha feito, tinha realizado, que ele tinha sofrido a sua morte na cruz do Calvário e havia ressuscitado para a salvação da humanidade, não devia pregar isso ao mundo? Jesus diz: ide, preguem essa mensagem e batizem as pessoas que creem nesta mensagem. Ou seja, concorrem à pregação do evangelho e o batismo. Mas não é o batismo meramente ritual. O batismo ritual, quando o pastor, o padre, o sacerdote, quem quer que seja, um crente, ele batiza a pessoa em água, aquilo ali é um batismo não somente, não poderia dizer ritual, embora as pessoas vejam como um batismo ritual, mas é um batismo pedagógico. É um batismo que ensina, pelo método da simbologia, o que aquela pessoa deve experimentar em seu coração, em sua alma. Ou seja, o homem, ao ouvir a pregação do evangelho, ele é convidado a ser unido a Cristo na sua morte. Porque o que salva o homem? E salva de quê? Ora, o homem caído, ele não tem conserto. Não há conserto para o homem caído. Não existe reforma para o homem caído. Se nós ampliarmos o sentido daquela parábola que Jesus fala, não se põe remendo de pano novo em veste velha. Então o homem é uma veste velha. Não adianta você ficar remendando o homem igual um Frankenstein, né? Não dá certo. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Então o que é velho para Deus deve ser aniquilado por meio da morte. Por isso que dois temas caros ao evangelho é o morrer com Cristo e o ressuscitar com Cristo, representados no batismo. Ou seja, aquele que crê no evangelho deve se unir a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Isso basta para dizer o que é salvação. O indivíduo tem que ouvir o evangelho acerca de Cristo, e agora ele deve olhar e ver que Jesus foi um homem que abriu mão de si, da honra e das glórias deste mundo, de todo o privilégio, de tudo que diz respeito a si mesmo, para viver em função do Pai, fazer a vontade do Pai, agradar o Pai, andar em harmonia com o Pai. Logo, agora, ao ouvir o evangelho, você tem que olhar: vale a pena? Será este o único caminho? É uma pergunta que se faz. Jesus é o único caminho? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não por mim, o Jesus dogmático, mas por Jesus enquanto aquele que trilhou esse caminho e nos convida a trilhar com ele o mesmo caminho. Por isso somos chamados de discípulos, porque seguimos os seus passos. E a ele nós nos unimos na sua morte e nos unimos com ele à semelhança da sua ressurreição. Então, o propósito de Deus no âmbito da salvação é não somente tornar o homem habilitado, mas levá-lo a uma união plena com Deus. Salvação, embora tenha todas essas nuances, e é possível estudá-las sob essas perspectivas, esses paradigmas, mas a salvação é um evento só, que tem um começo, um desenvolvimento e um fim. Logo, a Bíblia vai afirmar alto e bom som que nós fomos salvos, que nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos. Ora, como pode a Bíblia afirmar ao mesmo tempo que fomos, somos e seremos salvos? Simples, porque se nós estávamos desconectados de Deus, nosso espírito, nós não tínhamos acesso a esse espírito, tocar esse espírito que estava separado de Deus. Logo, quando fomos iluminados e cremos no evangelho, o Senhor nos reconectou consigo, ou não? Então é uma ação de Deus no espírito humano. E a despeito de haver no espírito humano agora vida abundante, em plena conexão com Deus, a nossa alma, ela continua ranzinza. Olha bem para você ver.
Você não pode negar que você tem uma experiência de ligação com Deus, de salvação com Deus. Lógico que tem. Você pode afirmar que você foi salvo na esfera do seu espírito. Mas não são 3 salvações. Uma para o espírito, outra para a alma, outra para o corpo. É a única salvação que começa a se operar pelo espírito e agora vai se desenvolvendo na alma, pouco a pouco, libertando a alma, curando a alma, as faculdades da alma. Isso leva um tempo longo, é um grande processo de cura e de libertação. Até que por fim, esse nosso corpo, ele será salvo quando houver a glorificação do nosso corpo. O homem é um ser integral. Esse é um conceito de todo ensinamento bíblico antigo, mesmo em Novo Testamento. Afirmar que o homem é um ser integral é dizer o homem não é apenas um espírito que ganhou um corpo por um acidente, por uma circunstância, com uma finalidade interina. Não, não. Deus criou o homem, espírito, alma e corpo. Logo, o homem integral é esse homem em sua totalidade. O espírito que nos conecta a Deus, a alma, que é a nossa própria consciência de estar no mundo e de ser no mundo, e o nosso corpo, que é por meio do qual nós contatamos esse mundo físico. Então a salvação, ela se opera espírito, alma e corpo. Não são 3 salvações. É uma única salvação que se opera no homem progressivamente. Tanto é que a maioria das pessoas tem a dificuldade de entender o tema justificação pela fé, que é o nosso tema, exatamente porque a Bíblia diz que nós já estamos justificados. Justificados, pois, com Deus, mediante a fé, temos paz com Deus. Aí aparece o Alexandre e diz, não, nós não estamos justificados. A justificação é o agir de Deus, é um trabalho de Deus que acontece paulatinamente, que é o ajustar a consciência e o coração humano, ajustar a vontade divina, ao Espírito divino, a verdade divina. É um rádio que está fora de sintonia e tem que ser sintonizado para que tenha plena sintonia, plena harmonia com Deus. Ora, mas alguém pode dizer, mas se a Bíblia afirma que o homem está justificado, como pode o Alexandre dizer que não está justificado? Perguntas que vocês devem fazer. Quando você lê a Escritura com os olhos abertos, isso fica muito claro. Vou tentar responder isso de 2 maneiras para vocês. Primeiro, que nem sempre quando a Bíblia afirma um fato consumado, ele está consumado em você. Esse é o primeiro ponto. Basta você ler Romanos capítulo 8, versículo 30, versículo 29 e 30, salvo engano, quando Paulo diz que nós já estamos glorificados. Agora eu quero que apresente-se um crente, um padre, um pastor, um teólogo, que diga categoricamente que nós estamos no sentido da experiência glorificados. Se a glorificação está para o corpo e você tem caspa, você não pode estar com o corpo glorificado. Corpo glorificado não tem caspa. Ou não? Se você tem que ir ao dentista pelo menos uma vez por ano, para ele olhar como é que está, fazer limpeza, aplicar flúor, verificar se não tem uma cárie para poder fazer ali uma restauração. Então como é que o seu corpo está glorificado? Você tem que fazer restauração nos seus dentes. Ou seja, como pode um corpo glorificado e estar em flagrante apodrecimento? Porque cárie é apodrecimento. Basta dizer sobre o dente, o restante vocês vão interpretando aí e trazendo ao entendimento. Ora, mas como é que Deus diz? Aos que antemão conheceu, também os predestinou, aos que chamou, justificou, olha aí, consumado, e aos que justificou também os glorificou.
Glorificou está em que tempo? O verbo em que tempo? Passado, pretérito. Logo, quando diz que Deus nos justificou, Ele nos justificou em Cristo. Ou seja, em Cristo, Ele é a nossa salvação, tudo está feito. Tudo já está realizado nele. Por isso que Paulo vai falar, salvo engano, 300 e tantas vezes nas suas epístolas, a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É nele que acontece a nossa salvação em todos os aspectos. Por isso nós devemos estar em Cristo. Agora, uma outra maneira de demonstrar que a justificação ela acontece progressivamente, aí fica até fácil de explicar, pode até ser difícil de entender para aqueles que não querem entender, mas é a coisa mais fácil de se ensinar e de se explicar e de se demonstrar. A justificação é um processo. Então entenda, justificação, que vem de justificar, que vem de justiça, que vem de justo. Então dizer que o fulano é justo, quer dizer que ele está ajustado, alinhado, harmonizado com algo. Ele é justo em relação a quê? Quando você veste uma roupa e a roupa fica justa, que ela está alinhadíssima com o seu corpo, sim ou não? Então, a expressão justificação na Bíblia, ela ganhou um caráter quase que extraterrestre. Não, é só dizer que o homem precisa de justificação porque ele está desajustado. Querem a prova? Se a Bíblia diz, por exemplo, se Jesus, ele diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, esse é o padrão de justeza e de justiça. Ele é o padrão. Aí eu pergunto, nós estamos alinhados com esse pensamento? Não se deve pagar o mal com o mal. Você fala, eu concordo, mas nem sempre isso se aplica. Quando não se aplica? Ora, quando você cometer o mal para punir o mal. Não. Não se pague o mal com o mal. Como é que paga o mal? Como é que retribui o mal? Com o bem. Orai pelos que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos, perdoai os que vos... Enfim, de todo modo, se a ideia de justificação é ajustar o homem, logo esse ajustamento se dá paulatinamente. Você não dorme desajustado e acorda ajustado. Impossível isso acontecer. Por uma questão muito simples, nós somos formados. O que você é hoje, você não nasceu assim, nem acordou assim. Você sofreu muitas e muitas influências e experiências para que você chegasse a ser exatamente o que você é agora. É um longo processo. Mas a maneira de provar de maneira simples é você evocar a figura bíblica que representa a justificação. Em outras palavras, ninguém poderá entender a justificação pela fé se não entender Abraão. Abraão é um modelo. Abraão é colocado como o homem que foi justificado para ser o modelo para nós, os que cremos. Paulo vai falar de Abraão sendo justificado na sua epístola aos Romanos, e Tiago vai falar sobre a justificação de Abraão na sua epístola de Tiago. Então você pode entender. Romanos, em Paulo, você tem o início da justificação de Abraão. Em Tiago, você tem a consumação da justificação que sofreu, que experimentou Abraão.
O ponto de partida é Paulo, o ponto de chegada é Tiago. Se você considera que esses dois livros têm alguma inspiração para nos ensinar algo, logo você não pode colocá-los em contradição. Você tem que saber que eles estão ali para se complementarem quanto ao ensinamento da justificação pela fé. Vocês sabiam que Lutero, que é o pai moderno da justificação pela fé, sabia que ele rejeitou o livro de Tiago? Sabiam disso? Martinho Lutero foi quem fez a primeira tradução livre, né, do domínio da igreja romana. Foi a Bíblia, tradução em alemão, e ele condenou vários livros do Novo Testamento, dentre eles o Apocalipse, a segunda epístola de Pedro, salvo engano Tiago, Hebreus, e colocou na sua Bíblia como apêndice, mas que deixou claro que não podiam ser tomados como livros inspirados. Martinho Lutero. Os crentes da sua maioria não sabem disso. Quando sabem, se escandalizam. Lutero? Como assim é Lutero? Agora, o coitado, ele fez isso porque não entendeu a epístola de Tiago. Se tivesse compreendido, não teria rejeitado. Lógico, qualquer pessoa dogmática há de rejeitar qualquer livro da Bíblia que vá de encontro ao seu dogma. Mas se você lê com carinho, com cuidado e com seus próprios olhos, buscando em Deus a iluminação, nós vamos verificar que não há contradição nisso. Paulo, ele diz: Abraão foi justificado por Deus quando ele creu em Deus por ocasião do seu chamamento. Capítulo 4 do livro de Romanos, Paulo é claro: Abraão foi justificado por Deus, e assim nós cremos, e assim nós declaramos. Agora, olhe para o justificado Abraão, desde quando ele foi chamado em Ur da Caldeia. Ele teme Faraó e mente para Faraó acerca da sua mulher Sara. Ele duvida da promessa de Deus, faz um filho na sua escrava. Ele resiste sair da casa do seu pai. Ele saiu da sua terra, mas não saiu da casa do seu pai. Sim ou não? Quando ele foi chamado pela primeira vez, Abraão habitava em Ur da Caldeia. Gênesis capítulo 11. Capítulo 11. Habitava em Ur da Caldeia. Deus chamou, ele saiu de Ur da Caldeia? Não, nem da terra dele ele saiu. Foi o seu pai Terá que o tirou de lá. O pai saiu, ele acompanhando o pai e foi com o pai. Mas ele saído não saiu não. E aí foi até Harã. No capítulo 12 de Gênesis, ele está em Harã, quando ele é chamado novamente. Ele foi chamado em Harã. Vamos dizer, basta ler Gênesis, apareceu o Senhor para Abraão. Você lê Gênesis capítulo 11, você não vê ele sendo chamado, vê apenas Terá, seu pai, tirando da Mesopotâmia, lá de Ur da Caldeia. Basta você então ler Atos capítulo 7, que no discurso de Estevão declara alto e bom som que Deus chamou Abraão quando ele habitava em Ur dos Caldeus. Então Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus, Gênesis capítulo 11. Deus torna a chamá-lo em Gênesis capítulo 11, agora ele torna a chamá-lo em Gênesis capítulo 12, quando ele estava em Harã, quando tinha 75 anos. Então, o homem justificado, que diz Paulo, e nós assim cremos e confessamos, é um homem que é dito justificado, mas que não está bem justificado. Nas suas obras não estão justificados. Eu não disse justificado por obras, eu quero dizer que as suas obras denunciam que ele não está em plena harmonia.
Por isso que a história de Abraão é uma saga, é a saga da salvação. É um caminho que Abraão vai percorrendo e a cada experiência ele vai sofrendo transformações e mudanças. Até o passo que Deus falou para Abraão: Abraão, agora você vai pegar o seu filho, o seu único filho, o filho a quem tu amas, e vai consagrá-lo a mim, vai sacrificá-lo a mim. E Abraão então percorreu o caminho de 3 dias e 3 noites até o Monte Moriá, onde ali ele coloca seu filho sobre o altar, e quando então ele vai descer o cutelo para imolar o seu próprio filho, o anjo do Senhor o impede que o faça e diz: Abraão, não mate o teu filho. Naquele momento, diz Tiago na sua epístola, foi no Monte Moriá que a fé de Abraão se consumou. Ela foi consumada. Logo é dito por Tiago: Abraão foi justificado por obras. Não que ele tenha feito obras para garantir a sua justificação, mas que a justificação recebida por ocasião do chamamento ganhou-o plenamente, ajustou-o plenamente, e foi no ato de ele entregar o seu filho, que foi a coisa mais difícil de que ele deveria se desprender, que foi o momento em que aquela fé que ele tinha e aquela justificação que nele já operava chegou ao ápice da sua consumação. Pega a sua Bíblia, por gentileza, abre aí na epístola de Tiago, e vocês vão verificar que Tiago, quando fala da justificação, ele não fala de Abraão no seu chamamento, ele fala exatamente de Abraão no fim da sua vida. Capítulo 2 de Tiago. E eu vou ler a partir do 14, porque é muito elucidador esse texto. Vamos lendo devagar, sem pressa, não é? O 14 diz assim: meus irmãos, isso é Tiago dizendo aos irmãos em Cristo, judeus que estavam dispersos: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Isso aqui é para a gente parar e pensar, queridos. Agora, cuidado para nós não entendermos equivocadamente o que está sendo dito. Aqui, Tiago, nós vamos ver isso no decorrer do texto, ele não está colocando fé e obras como duas coisas distintas. Porque se fé e obras for colocado por Tiago como duas coisas distintas, então ele está somando uma coisa à outra, o que significaria que a fé sozinha não seria o quê? Suficiente. E a fé sozinha, ela é suficiente. E a grande mensagem de Paulo é que as obras não têm o poder de justificar o homem. Então Tiago está dizendo só o seguinte: olhe para a pessoa que diz que tem fé, é o que mais tem por aí. Só que essa fé não se materializa, não se evidencia, não se mostra, não se exibe. Essa fé é uma fé de papo furado. Tem muitos por aí? Talvez é o que mais tenha, né? Tem fé, tem fé, tem fé, mas a vida toda errada. Toda errada. Então Tiago pergunta: qual que é a vantagem disso? Ou qual é o proveito de você ter uma fé que ela só existe na sua cabeça, não é fatual, não tem potência, não tem poder de mudar a você mesmo, não é mudar os outros, mudar a você mesmo. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja que ele não diz: pode por acaso a fé salvá-lo. Pode semelhante fé. Esse tipo de fé. Que tipo de fé? Essa fé de conversa fiada. E é isso que nós queremos trazer aqui
talvez hoje o tempo não vai dar, com certeza, mas trazer a natureza da fé. A fé enquanto um atributo do espírito humano. É uma coisa orgânica, viva, dinâmica, capaz de mover toda a sua consciência, seu coração para Deus. Então, ele está dizendo que pode, porventura, esse tipo de fé, semelhante fé, salvar o homem? A resposta, embora seja uma pergunta retórica, é não. Essa fé que você diz que tem, mas que não é capaz de mover a sua vida, não salva. É uma fé artificial. É uma fé manufaturada. É uma fé fabricada. É uma fé dogmática. É um acreditar como você diz que acredita em muitas coisas. Vamos verificar essa questão do acreditar um pouco mais à frente. Mas o fato é que se a fé salva, isso é um fato, não temos dúvida disso. Se a fé salva, logo, semelhante fé a deste homem do texto, que não é capaz de se materializar em atos, em obras, essa fé não salva. Existe a fé que salva, que é a fé verdadeira do espírito humano, dom de Deus, e existe a fé dogmática. Só uma crença sem futuro que não serve para nada. Perfeito, pessoal? Que nem poderia ser chamado de fé, tinha que ser pseudo-fé. Então, Tiago continua, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então aqui ele faz o quê? Uma analogia. Então ele diz: a fé, ela se manifesta em obras, em atos. Aí ele vai comparando numa outra situação. Imagine você chegar na casa de uma pessoa que esteja precisando de arroz, feijão, óleo, um gás. Seu irmão em Cristo, você vai lá visitá-lo e você vê a situação, irmão desempregado, o filho está enfermo, a coisa está difícil, e ele nem está te pedindo, você está vendo só uma situação, e você, irmão, vamos orar aqui para Deus abençoar a sua vida, e Deus te abençoar. Senhor, abençoe essa criatura, proveja para ele tudo o que ele precisa, em nome de Jesus, amém. E você vai embora e não tem coragem de comprar um gás para ele, ou que você não tenha também os meios, mas você pode ir atrás de quem pode, sim ou não? Na última das hipóteses, vai atrás do pastor, que ele é obrigado a conseguir em algum lugar, sim ou não? Agora, simplesmente aquela oração, qual é o proveito disso? Ele está falando aqui de hipocrisias. Logo, assim como não tem proveito nenhum você fazer uma oração e negar ajudar a quem precisa, assim também é a fé. Olha o que ele vai dizer em seguida. Versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Agora calma, vamos entender melhor o que ele está dizendo, porque os crentes se dividem entre obras e não obras. Para eles, as obras, ou você deve tê-las ou você não deve tê-las, porque sempre quando falam de obras, eles pensam nas obras da lei, e se a lei entrou em obsolescência, não tem mais validade no Novo Testamento, logo não há mais obras de lei. Mas não é de obras da lei que Tiago está dizendo. As obras de que Tiago está dizendo são aquelas mesmas que Paulo também disse em Efésios capítulo 2, quando falou assim: olha, pela graça sois salvos. Aí seria bom falar assim: pela graça sois salvos, diga graça. Mediante a fé, diga fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus,
Não de obras, diga obras. Não de obras, diga não de obras, para que ninguém se glorie. Pronto. A salvação é pela fé? É pela graça? Mediante a fé? É por obras? Não. Então esquece as obras. Entretanto, ele continua no versículo seguinte, capítulo 2 de Efésios, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo seguinte: porque somos feituras dele. Somos feituras de Deus. Deus nos fez recriados. Somos feitura pelo ato da criação, recriado pelo ato da salvação, da redenção, recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Diga boas obras. Então existem as obras pelas quais nós não somos salvos, e existem as obras que são o testemunho e a prova de que somos recriados em Cristo Jesus. Porque somos feitura dele, recriados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus, boas obras essas que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então há obras como fruto da fé genuína, há obras como fruto e manifestação de uma vida recriada em Cristo Jesus. Logo, você não deve fugir da ideia da palavra obras, mas perguntar de que obras nós estamos falando. Até mesmo porque em outro lugar da Bíblia, também o apóstolo Paulo vai dizer que existem dois tipos de obras. Obras que são comparadas a madeira, feno e palha, e obras que são comparadas a ouro, prata e pedras preciosas. E que as obras de todos serão provadas pelo fogo que colocará à prova, porque hoje nós fazemos obras e obras por obras, tudo é obra, mas aos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas, o olhar dele como olhos de fogo vai discernir se as obras são humanas ou meramente humanas, com objetivos perversos e carnais, como Jesus fala: quando orardes, quando deres esmola, quando fizeres jejuardes, não façam como fazem os fariseus. Eram obras, mas aquelas obras trazia como recompensa, porque as obras trazem recompensa, trazia como galardão o aplauso dos homens. Então, quando eles eram aplaudidos porque jejuavam, aí está a sua recompensa, se vira com as suas obras para lá. Agora, as obras de ouro, de prata e pedras preciosas, quanto mais o fogo dos olhos do Senhor penetra aquelas obras, mais preciosas elas se tornam, porque elas são reveladas como preciosas aos olhos de Deus, porque são feitas em Deus. Então, voltando para Tiago, ele continua dizendo, versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Então, para você saber se a sua fé é uma fé viva ou uma fé morta, se ela é de ouro, prata ou pedras preciosas, ou de madeira, feno e palha, se elas são meras obras da lei ou obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, é só você olhar a dinamicidade da sua fé. Se ela te impulsiona, se ela te move, se ela consegue te tirar de uma situação espiritual para colocá-lo na busca de Deus, no caminho de Deus. Agora, você apenas fala que tem, mas não se move, essa fé deve ser uma fé morta, muito provavelmente. É o que mais tem. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta.
Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Então, adianta só, uma pessoa diz, eu tenho obras e você tem fé. Ele continua dizendo, mostra-me, olha, ele não diz mostra-me a tua fé. Ele diz, mostra-me, olhe na sua Bíblia, mostra-me essa tua fé. Quando ele diz essa tua fé, esse pronome essa é pejorativo. Sabe quando você fala para uma pessoa conhecida? Não, é essa aí, ó, é esse aí. Não tem? É desprezo. Então o Tiago está dizendo, alguém diz que tem fé e você diz que tem obras. Então você diz, mostra-me essa tua fé sem as obras. É impossível. É impossível mostrar a fé sem as obras. Não tem como. Agora ele diz, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Está vendo que as obras são a manifestação da fé? Ou seja, porque eu tenho fé, pratico as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. O outro diz que tem fé, mas porque não a tem de fato, ele não tem como proceder segundo a fé que ele não tem. Seguindo adiante, Tiago continua declarando, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Nesse sentido, os demônios estão melhores do que muitos crentes, muitos de nós, porque eles creem e tremem. Não está falando de fé. Eles acreditam que Deus é um só e tremem diante desse fato. E os crentes dizem que creem e zombam, diz que creem e riem, não tremem. Ou seja, está difícil para nós, está difícil para o crente. Continuando, ele diz, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então ele fala de uma fé inoperante. Você sabe o que é inoperante? Inoperante, bonita palavra, né? É só você separar o prefixo in do restante. In quer dizer não. Operante, aquilo que opera, né? De obras mesmo, de agir, de fazer, de realizar. Então, a fé inoperante é a fé que não opera, que não realiza, que não se move, porque é uma fé morta, não tem vida. E ele continua dizendo, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? É uma pergunta que ele está fazendo. Quando ele pergunta aqui, me parece uma coisa muito clara. Para as pessoas que eram os destinatários dessa carta, era comum entre eles saber e afirmar isso. Porque ele não faz uma pergunta como quem exige uma resposta, ele faz uma pergunta retórica porque sabe já da resposta. E não foi pelas obras, então como é que vocês estão falando das obras, se foi pelas obras que Abraão foi justificado? Percebem que o público para quem ele escreve tinha essa consciência? A pergunta é clara, no sentido ela é retórica. Então ele diz assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Versículo 22, vês, ou seja, aqui pressupõe-se uma resposta, né? Toda pergunta retórica pressupõe uma resposta. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Essas palavras juntamente é que dá uma crise na gente de vez em quando, né? Juntamente parece que está somando, né? Mas ele explica em seguida, com efeito, essa palavra com efeito quer dizer certamente, logo, foi pelas obras que a fé se consumou. Então a fé, ela é como que uma semente.
quando essa semente germina, cresce, se desenvolve e gera frutos, a semente se consuma no fruto. Porque é no fruto que há novas sementes prontas para continuarem o processo de continuação da espécie. Então ele está deixando claro que a fé, ela tem uma consumação, e essa consumação se dá pelas obras. Versículo 22, né? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu. Quando então ele oferece o filho, isso é uma obra, porque ele agiu, porque ele procedeu. Obra é quando você procede, quando você realiza algo. Então diz, quando Abraão ofereceu sobre o altar o próprio filho, ele foi justificado, porque naquele momento a sua fé se consumou naquele ato. Versículo 23, e quando isso aconteceu, se cumpriu a escritura, a qual diz, ora Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para... Quem disse isso? Está lá em Paulo, Romanos capítulo 4, que está lá em Hebreus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui exatamente? Que aquela justificação que começou a se efetuar em Abraão por ocasião do seu chamamento, se consumou, chegou ao seu apogeu por ocasião da entrega do seu filho ali sobre o altar. Essa expressão, e se cumpriu a escritura, é uma expressão interessante, porque, por exemplo, dá um exemplo prático, vocês vão entender agora. Olha, agora vai raiar o dia para vocês. Vai raiar o dia com este exemplo. Se você perguntar assim para alguém, Jesus morreu na cruz? Ele morreu enquanto homem? Jesus responde, morreu. Morte morrida mesmo ou foi morte fingida? Morrida, desceu ao inferno. Pedro vai dizer isso. Então tem Atos na sua epístola. E Jesus ressuscitou? Logo, se ele saiu do Hades e ressuscitou, ele venceu a morte. Ou não venceu? Que é a prova que ele venceu a morte? Ele próprio aparece em Apocalipse capítulo 1, glorificado, e diz, eu sou o primeiro, o último, estive morto, tornei a viver, e eis que eu trago aqui as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte e do inferno não é uma chave que abre porta nenhuma, é uma metáfora para dizer que ele tem agora a autoridade sobre a morte, porque ele venceu a morte, ele triunfou da morte por ocasião da sua ressurreição. Ninguém tem dúvida de que Jesus venceu a morte, ponto final. Mas aí Paulo vai explicar sobre Jesus que ressuscita e sobre nós que ressuscitaremos. 1 Coríntios capítulo 15. Então ele vai dizendo que Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. E sendo ele as primícias, chegará um dia em que ele haverá de ressuscitar a todos os que creram nele, na sua palavra. Aí Paulo vai dizer, porque eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, nós os vivos seremos transformados, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, porque é importante que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revista de imortalidade. E quando isso acontecer, ele diz, então se cumprirá a escritura que diz, tragada foi a morte pela vitória. Espera aí, quem foi tragada? Tragada foi a morte pela vitória. Quem foi tragada? A morte. Quem tragou a morte? Tragada foi a morte pela vitória. Quem é a vitória? É o Cristo ressurreto. Logo, quando ele ressuscitou, ele tragou a morte, sim ou não? Mas essa palavra que aconteceu, que é um fato em Jesus,
é uma palavra que alcança o seu cumprimento quando ele a todos ressuscitarem. Por quê? Porque ainda que ele tenha vencido a morte, nele há de se vencer a morte em todos. Ele há de vencer em todos a morte. E esse é o significado do texto de Mateus 16, 18, que diz: também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, na medida em que os apóstolos foram morrendo e sendo sepultados, suas almas descendo ao Seol, descendo ao Hades, descendo ao inferno, e assim as almas de todos que creram em Cristo, me parece que as portas do inferno, que trancam os crentes em Cristo no Hades, estão prevalecendo. Me parece. Cada santo que morre, cada homem e mulher em Cristo que morre, e nós vamos levá-lo à sepultura, é como que esse ato dissesse ou perguntasse: será mesmo que a morte foi tragada? Porque não me parece. Você diz: não, calma, porque então se cumprirá a palavra que disse: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, um evento tem o seu começo, sua semente, e ele tem a sua consumação, seu cumprimento, quando alcança tudo aquilo que se deve alcançar em plenitude. Agora ficou claro, ninguém tem mais dúvida sobre isso, né? Então, voltando aqui em Tiago, ele vai dizer assim no versículo 23: e se cumpriu, quando Abraão ofereceu seu filho sobre o altar, ele então foi justificado naquele momento, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quando foi que a sua fé se consumou? Não foi quando ofereceu o filho sobre o altar? Quando foi que ele então foi justificado por obras como resultado da consumação da fé? Não foi lá no Horebe, quando ofereceu seu filho sobre o altar? E quando foi que se cumpriu a escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Não foi lá no Moriá, onde ele oferece seu filho? E quando foi chamado amigo de Deus? Não foi lá quando ofereceu seu filho sobre o altar? Ele foi então, sua fé se consumou, ele foi justificado, se cumpriu a palavra que diz que ele havia sido justificado, e ele foi chamado amigo de Deus, neste momento. Por quê? Aí Deus não era amigo dele? Não, é aqui que a sua consciência vence todas as inimizades. É nesse momento que toda inimizade é completamente vencida dentro de Abraão. E esse é um assunto tão simples, não deveria ser tema de debate, porque bastaria que ninguém dissesse nada, só olhasse para si: você é amigo de Deus, ou não é? Ah, para, ué. Mas você vive beliscando ele, fala a verdade. Você vive maltratando ele, ou não? Por exemplo, um pai tem um filho, esse filho gosta do pai, ama o pai, quer o bem do pai, está tudo certo, é até obediente ao pai de certa maneira, mas vez ou outra pisa na bola com o pai, faz umas coisas que não deveria fazer, fere o coração do pai, desobedece o pai, entristece o pai, mas é um amigo que está em processo de eu não sei falar o restante da palavra. É um amigo que está em processo de amigamento. E continuando, ele diz, versículo 24: verificais. Quando ele diz verificais, é porque ele está não provando, ele está demonstrando. Demonstrar é colocar diante dos olhos. Veja, como é que você vai negar isso? Eu posso provar para você que 2 mais 2 é 4, mas não posso demonstrar, porque números são abstrações. Não, eu estou vendo 4. Não, quando você chama 4, é uma abstração. Números são abstrações. Agora, quando você fala assim, olha, veja, madeira, você não precisa dizer, só veja, você sabe que está demonstrado, a coisa está na sua frente. Bem,
Então ele diz: verificais, versículo 24, que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. Esse versículo poderia ser reescrito da seguinte maneira: verificais que uma pessoa é justificada por fé, que se manifesta e se consuma nas obras. Ou seja, a verificação só é possível por meio de uma fé que não é demonstrável em si mesma, mas que se mostra quando se manifesta nas obras. Aí a fé ganha a sua consistência e ela é, portanto, conhecida. Versículo 25: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. E aqui ele acaba com a metáfora perfeita, né? Porque ele fala agora da organicidade da fé e da organicidade das obras, quando compara fé e obras a corpo e espírito. Não é? Corpo e espírito, vivo, orgânico, acontecendo. E fé e obras também como sendo corpo e espírito. Podemos dizer que a fé seria... Como ficaria a metáfora? A fé seria... Porque pode colocar de dois modos, né? A fé seria o corpo das obras. As obras estariam contidas em germe na fé. Perfeito? Ou poderíamos colocar que as obras seriam o corpo, porque é visível e tangível, é visto, na qual há o espírito que se move nela, que é a fé. Pode se colocar de duas maneiras, mas o mais importante é o sentido orgânico, né, da fé e das obras. Bem, é isso aí. Então, hoje nós falamos um pouco mais sobre justificação e sobre fé, porque o nosso entendimento é que a fé que nos justifica não é simplesmente um acreditar em algo, mas é, pelo contrário, é uma força vital e orgânica, enquanto atributo do espírito humano que habita dentro de nós. No próximo estudo nós vamos seguir adiante, tomando o livro por guia, e vamos avançando dentro desse tema, tá bom?